Bom, pessoal, vamos começar então. Alexia, Arthur, fiquem à vontade aí. Estamos já iniciando a gravação, tá bom? Já está gravando aqui a tela principal, com o slide principal. Como eu disse a vocês, eu não vou conseguir fazer a leitura agora do chat, mas fiquem à vontade para participar pelo chat, fazendo perguntas. E a partir de agora, Alexia, Arthur, é com vocês aí, tá bom? Boa sorte e vai dar tudo certo. No final a gente esclarece as questões aí que podem ter dúvidas. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tá? Vou começar nos apresentando primeiro, antes de apresentar o que a gente vai falar. Meu nome é Tu, tá? Eu sou estudante da PUC São Gabriel, de Engenharia Civil, tá? Atualmente cursando o 7º período, tá? Deixa a Alexa falar um pouquinho antes da gente começar, tá bom? Boa tarde, pessoal. O meu nome é Alexia, eu também estudo na PUC São Gabriel. Eu estou no 9º período de Engenharia Civil. Participo desse projeto de extensão há mais de 2 anos, né? E hoje a gente vai falar sobre alvenaria e revestimento. Pessoal, é o seguinte, antes da gente começar, só uma mini correção que teve no mini roteiro que a gente mandou para vocês, de uma palavra lá que estava escrita errada, acho que estava escrito encantado e na verdade era escantilhão, tá? O corretor meio que trollou a gente um pouco, mas não vai atrapalhar em nada não, porque na explicação aqui vocês vão entender. Na verdade era empunhamento. Isso, empunhamento, correto. Seguinte, qualquer coisa que vocês quiserem que repita e tudo, pode mandar no chat, tá? Que o professor Paulo e a Maria Júlia, que vai estar acompanhando a gente, vai estar acompanhando o chat, eles avisam a gente e a gente tenta repetir de novo uma explicação melhor para ver se fica claro, tá? Só para a gente não ir avançando sem que vocês entendam, tá? Outra coisa, o curso no canteiro, quando era prático, a gente tinha um tempo muito maior, tá? Para explicar muito mais detalhes de cada etapa, até a parte prática mesmo, tinha muito mais detalhes. A gente tentou fazer uma aula um pouco mais básica, tá? Pelo tempo e também pelo seguinte, para que todo mundo que está participando consiga entender, entendeu? Então, tudo que a gente vai falar, a gente vai tentar fazer do máximo para que todo mundo consiga entender. Pelo motivo de que, quando a gente tinha as aulas presenciais, a gente percebia que tinha gente que às vezes já conhecia e tinha gente que não conhecia. E aí, essas pessoas que não conheciam, às vezes chegavam para a gente e perguntavam se o curso era para todo mundo, para qualquer pessoa e tudo. E só para tirar esse medo de vocês, sim, o curso é para qualquer pessoa, não precisa ter nenhum tipo de experiência ou conhecimento prévio para poder participar, tá? Para vocês poderem ficarem tranquilos e tudo. E qualquer dúvida, pode mandar no chat, tá? Algumas dúvidas vão ficar para o final, mas se vocês precisarem que repita alguma explicação, pode mandar no chat que a gente tenta explicar novamente, tá? Só para a gente não ir avançando. Beleza? Sim, vocês podem ficar à vontade para interagindo pelo chat mesmo. E eu já peço desculpa, porque eu moro numa avenida, então, eventualmente, vai ter barulho de moto e de carro. Impossível controlar essa parte. Mas vamos começar. A gente vai começar falando de alvenaria, né? Basicamente mesmo, como executar uma alvenaria, desde o início. Começar falando sobre os tipos de alvenaria. São 2 tipos. Nós temos alvenaria de vedação e alvenaria estrutural. Na alvenaria de vedação, é importante ressaltar que é uma parede, né, que não recebe peso, ela não precisa resistir a pesos além do peso próprio dela mesma. Ou seja, ela tem apenas uma função de separar os ambientes. Um tipo de... Pode falar. Não, pode falar. Quando a gente fala de alvenaria de vedação, que ela não tem função estrutural, significa que, se por acaso você precisar remover completamente essa parede, tá? Ela não vai danificar a sua estrutura. Tá? Você pode tirar uma parede, pode modificar ela, pode abrir porta, janela,
que ela não tem a função estrutural, tipo, de manter o prédio em pé, digamos assim, tá? Sim, ela é uma parede apenas para separar cômodos, né? Dentro de uma casa, por exemplo. E ela serve para, no caso, se for a parede externa, serve para resistir à força do vento e de chuva, mas não serve para resistir à edificação toda, às cargas, né? No caso, ela precisa de pilares para poder auxiliar, pilares, vigas, esse tipo de parede é necessário fazer, como a gente pode ver na imagem, em que a gente tem as vigas e os pilares para poder auxiliar, para poder resistir às cargas, né? Como vantagens dessa alvenaria, a gente pode dizer que ela é mais fácil de executar e tem mais baixo custo, e ela também é mais aceitada, né? Aqui a gente é mais acostumado a ver construções com vigas, pilares. Se você vê apenas uma parede assim de função estrutural, tem gente que acha um pouco estranho o fato de não precisar de vigas e pilares. Em questão de desvantagem, ela leva mais tempo para executar, em questão da concretagem, né, de vigas, dos pilares, então ela leva mais tempo. Uma coisa interessante, por exemplo, dessas paredes de alvenaria é o seguinte: também existem aquelas paredes compostas como de gesso, acartonado, que seria o drywall e tudo, e possuem as mesmas funções. Quando algumas pessoas olham para uma parede, por exemplo, de drywall, às vezes ela estranha, fala assim: nossa, a parede de drywall não aguenta nada, né? Não é uma parede. Mas a parede de tijolo também, de vedação, de alvenaria de vedação, também não é feita para suportar nenhum tipo de carga. Por isso que pode se substituir, por exemplo, uma parede de alvenaria com uma parede de drywall, porque não existe esforço sendo solicitado ali, tá? Uma das vantagens só que o drywall possui é a fácil manutenção. Você consegue passar cabos, fios, encanamentos pelo drywall mais fácil, e caso ocorra algum problema, você consegue fazer essa manutenção dentro da parede de forma mais fácil do que uma alvenaria de tijolo, por exemplo. Pelo fato de que o tijolo você precisa quebrar, você precisa quebrar, consertar e refazer, então faz muito mais poeira, sujeira, gera muito mais resíduos do que uma parede de drywall. Mas é só para você ter uma ideia, uma comparação de que a parede de vedação não suporta carga, entendeu? Por isso que ela pode ser feita também de outro material. Agora, falando da alvenaria estrutural, né? Já é uma alvenaria que tem função estrutural, então não é necessário vigas e pilares para sustentar o edifício. Ela tem a função de sustentar o peso da estrutura, e os blocos de alvenaria estrutural podem ser tanto de concreto ou de cerâmica. A gente tem um exemplo aqui. Desse lado são blocos de concreto estrutural e desse lado são blocos de cerâmica. A gente dá para ver que não tem nenhuma viga nem pilar. A alvenaria estrutural, ela pode ser armada, né, em caso de edifícios mais altos, e não armada em caso de edifícios de até 4 pavimentos. Ou seja, até 4 pavimentos a gente pode fazer sem utilizar armaduras. Mas caso o edifício tenha mais de 4 pavimentos, vai ser necessário a utilização de armaduras. Uma coisa... Pode terminar. Não, pode falar. Uma coisa que às vezes parece contraintuitivo, você olhar um prédio de 4 andares, sem pilar, sem viga, sem nada. Mas é possível, tá? Usando tijolo praticamente, mas tem um adendo. Um projeto desse, tá? Tem que ser muito bem pensado. Praticamente você precisa pensar onde cada tijolo vai. Por quê? Esse tipo de estrutura, ele não aceita demolições, ele não aceita você quebrar, você destruir a sua parede, tá? E todos os blocos que são usados nele tem que estar em excelente estado, tá? Ele precisa, cada bloco tem o seu lugar na estrutura, principalmente para você passar encanamento, fiação, rede elétrica, hidráulica, esgoto, tudo
toda a sua estrutura tem que ser pensada nesse sentido, e por isso ele é pouco utilizado, tá? Principalmente para construções mais comuns. Mas é possível e dá para fazer. Como vantagem, a moto passando, como vantagem, a gente pode dizer em questão da redução do consumo de formas, né? Quando a gente vai usar para vigas, pilares, a gente precisa concretar e é necessário utilizar formas de madeira, de aço. E essa redução, como não vai ter viga e pilar, isso diminui muito no orçamento da obra. Ela também é mais rápida para ser executada e ela tem um custo, né, mais reduzido. Como desvantagem, tem questão que o Arthur falou, tem que ser muito bem pensado, tem que estar de acordo com o projeto, assim, tem que seguir à risca e não vai poder, você não pode ter a liberdade de tirar a parede na sua casa. Caso você queira tirar uma parede de função estrutural, você vai precisar consultar um engenheiro para fazer a análise, para saber se vai ser possível e, se possível, vai ter que fazer um reforço no lugar daquela parede, vai ter que ter uma viga, com certeza, porque aquela parede foi pensada, né, como um todo para edificação, como função estrutural. Um outro exemplo, por exemplo, de uma construção também que às vezes não pode ser demolida, é um exemplo de paredes de concreto, tá? É um exemplo bastante parecido, porque só que a diferença é que a parede por completo é feita de concreto. Tá? Algumas empresas usam isso para fazer construções em tempo muito rápido, tá? Principalmente em Minha Casa Minha Vida, um volume grande de moradias, em um tempo muito curto, tá? E elas também não podem ser demolidas. Você não pode abrir uma parede de um cômodo para o outro para poder fazer uma integração de sala, cozinha e essas coisas. Não permite essa liberdade, porque também na parede de concreto ela possui essa função estrutural, tá? É o mesmo exemplo de você tentar demolir um pilar de uma construção com parede de vedação, tá? O pilar, ele é responsável para resistir às cargas do seu edifício. Então, para poder fazer qualquer alteração nesse sentido, você precisa consultar um engenheiro e entender um pouco melhor do que pode ser feito, tá? Alexia? Eu estava mutada aqui falando. A gente vai falar sobre os tipos de bloco. Os blocos, nós temos blocos cerâmicos, blocos de concreto e bloco de solo-cimento. Os blocos cerâmicos, nós temos ele maciço, laminado e esse vazado, né, que é o mais comum, a gente está acostumado a ver sempre. O tijolo maciço é aquele chamado tijolinho, né? Ele é muito utilizado para ficar de forma aparente, assim como o tijolo laminado, como a gente pode ver nas fotos, nessas duas fotos, o maciço e o laminado. Esse tijolo, ele dá bastante conforto térmico e, no caso também, o único problema dele é porque a mão de obra dele é cara e também utiliza muita argamassa. Você vai utilizar muito tijolo, né? Então, utiliza muita argamassa. E o laminado, ele também é um tijolo mais resistente e menos poroso, ele não absorve tanta água. E também tem como ficar tipo, de forma aparente, então ele não precisa fazer o revestimento, que já abaixa no custo, né? E ele tem, o único problema é que ele tem uma alta absorção de argamassa. Justamente pelo laminado ele tem uns furos, tá vendo? O laminado aqui, ele tem uns furos, mas ele é ótimo para ficar de forma aparente. Uma das coisas que mais agrega valor, assim, que custa mais caro numa obra, é o cimento, tá? Toda vez que você usa cimento para alguma coisa, em grandes quantidades, você acaba encarecendo a sua obra. A função, né, dos agregados que você coloca no concreto, por exemplo, tanto a brita quanto a areia, uma delas é
você conseguir fazer volume, tá? Aumentar a resistência também, mas tentar diminuir o consumo de cimento, diminuir a quantidade de cimento que você usa. Quando você faz uma parede com tijolos menores, igual tá essa parede do lado esquerdo e essa do lado direito, você acaba gastando muito mais cimento e isso acaba deixando a sua parede um pouco mais cara do que um tijolo de tamanho maior, tá? Ok. Aqui nós temos o tijolo, o bloco cerâmico, né? As dimensões são diversas dimensões. Quem determina isso vai ser a gosto do cliente, às vezes questão de espessura da parede que vai mudar, e a gente só segue o que está determinado em projeto mesmo. Esse último aqui é o estrutural, foi aquela foto de antes, tá? Esse aqui é o tijolo, o bloco cerâmico estrutural. O bloco cerâmico, volta ali, o bloco cerâmico estrutural, tá vendo que ele é diferente? Cada parte é como se fosse um Lego. Cada bloco que você vai pôr na sua parede, de tubulação e tudo, ele já tem o tamanho, as dimensões que ele precisa para você passar aquele tipo de tubulação, encanação, rede elétrica e tudo. Por isso ele é um pouco diferente. Em relação às espessuras dos blocos dos tijolos, a gente tem o mais comum, que eu acho que é aquele primeiro, tá? Uhum. Esses dois na primeira coluna, até que esse de 9 furos também é bastante comum. Qual que é a diferença entre uma parede mais larga e uma parede mais estreita? Tá? Uma parede mais larga, ela pode te proporcionar um melhor conforto térmico e acústico, o que significa que assim, o barulho externo, né, da moto passando pode ser que seja um pouco menor que uma parede que for mais grossa, tá? Então, essa é um pouco das vantagens que você tem de usar um bloco um pouco maior do que o comum. Sim. Falando agora dos blocos de concreto, nós temos os blocos de concreto aqui tradicionais do tipo canaleta. Aqui nós temos os blocos de vedação estrutural, meio bloco e canaleta. Os blocos de vedação também é a mesma coisa, mesma coisa na questão da alvenaria de vedação estrutural. Ele vai sustentar apenas o seu peso próprio e ele também tem furos que possibilita a passagem de instalações elétricas e hidráulicas, assim como o estrutural, mas o estrutural, no caso, vai resistir às cargas da edificação e ele também tem esses furos que evitam de ter que fazer o furos, né? Depois facilita essa passagem das instalações. O bloco tipo canaleta, ele tem um furo mais largo e vazado, ele facilita a passagem das armaduras, né? E ela costuma ficar nas amarrações. São colocadas no encaixe mesmo, entre lajes e alvenaria. Os blocos de solo-cimento, eles são blocos que são, digamos que eles são mais, como posso dizer, ele é mais sustentável. Justamente porque na sua fabricação não há queima. E ele é basicamente um bloco de solo, cimento e água, que são compactados e formam o tijolo. A construção é uma construção que minimiza danos ambientais e pode baratear também a construção. Se ele for bem executado, aqui nós temos as dimensões dos blocos, né? E esses aqui desse lado aqui são os encaixes. No caso, não precisa da argamassa, já é mais econômico. E nós vemos o encaixe do bloco de solo cimento. Se ele for bem executado, suporta grandes cargas e possui uma ótima durabilidade. Agora a gente vai falar do tipo de junta, né, na parede. Nós temos a opção de juntas a prumo, que é o assentamento dos componentes da alvenaria
no qual as juntas nas verticais são contínuas. Nós podemos ver que faz uma linha vertical contínua e essa junta dispensa a amarração, né? Diferente da junta de amarração, que são juntas descontínuas. Os tijolos são dispostos de maneira desencontrada e é como se um tijolo travasse o deslocamento do outro. Sabe? Assim é mais comum da gente ver. As juntas a prumo é mais comum para ficar aparente, porque fica com uma estética bonita, né? Então é mais utilizado quando a alvenaria vai ficar aparente mesmo. E a junta de amarração é mais utilizada. Execução das alvenarias. Primeiramente, para executar a alvenaria, tudo deve obedecer ao projeto executivo, tanto nas posições quanto nas espessuras. O Arthur vai falar um pouco dessa parte aqui. Principalmente, essa execução deve obedecer ao executivo, igual a gente falou, se for uma alvenaria do tipo estrutural, tá? Isso você precisa seguir literalmente à risca cada parte do seu projeto. As paredes devem ser moduladas de modo a utilizar-se o maior número possível de componentes cerâmicos inteiros. Isso significa o quê? Evitar o máximo possível usar tijolos quebrados, usar tijolos que estão danificados, quebrados, evitar quebrar tijolo, tá? Na alvenaria estrutural, isso é praticamente impensável, você não deve utilizar tijolos quebrados. Então, o espaçamento das juntas tem que ser bem perfeito para poder cada tijolo encaixar no seu lugar e ficar um encaixe perfeito, tá? Um encaixe, digamos assim, uniforme, de forma que você não precise colocar tijolos quebrados. O mesmo para alvenarias comuns, também é importante ter esse cuidado para poder você garantir que a sua estrutura, sua parede, evite trincas, fissuras e uns problemas mais para frente. E também para não gerar muito resíduo. Se você quebra muito bloco, você está gerando bastante resíduo, você está pensando o material que você está usando. Então, é bom sempre pensar um pouco antes como é que você vai fazer cada junção para poder evitar isso. O assentamento dos componentes cerâmicos deve ser executado com juntas de amarração. Essas juntas de amarração é muito importante, principalmente em paredes que não tenha só aquela necessidade estética, igual aquelas juntas a prumo. O mais comum é essas juntas de amarração para a gente poder fazer com que um tijolo fique amarrado nos outros e que a estrutura fique mais firme. Tá? Uma estrutura somente com juntas a prumo, ela não tem a resistência, principalmente lateral, tão boa. Então, a resistência contra vento, essas coisas, fica muito mais prejudicada nas juntas a prumo do que nas juntas de amarração. Para fazer essas juntas de amarração, a gente tem que observar como é que a gente vai colocar cada fiada. Tá? Na parte da esquerda ali, a gente tem um exemplo de uma primeira fiada. O que seria a fiada? É a primeira linha de tijolo, tá? A linha mais inferior de tijolos que vai ser na sua parede. Tá vendo como a metade do tijolo está coincidindo com a junta de amarração do segundo? Isso é para quê? Para você fazer justamente essa ligação, essa amarração. Para não ficar uma junta vertical em cima de outra junta vertical. Tá? Isso acaba fazendo uma distribuição melhor dos esforços que a parede está sofrendo. O mesmo serve para as armações em um canto de parede, tá? É sempre bom ir intercalando, tá vendo? O tijolo da quina está na horizontal, o da enfiada seguinte está na vertical. Desse jeito, a gente vai amarrando um tijolo no outro, um bloco no outro, e a gente consegue montar uma estrutura mais firme, tá? Outra coisa, é sempre importante a gente evitar as paredes soltas, tá? Um plano de parede que não tenha amarração em algo mais firme.
Uma parede que só tem uma fachada, um plano, e não está ligado em nenhuma das laterais, em nada, ela tende a tombar facilmente, pelo próprio peso dela, ou alguém escorar, ou qualquer coisa assim, ela tende a tombar, porque ela não está segura em nada. Então, é sempre bom amarrar elas, né, nas quinas, ou então nas ligações dos pilares. Passa esse slide para a gente, Alex. Ali, ó, temos mais 2 exemplos, tá? De como é que a gente pode fazer essa amarração, né? O primeiro ali agora nas fiadas em junção T seria a ligação de uma parede com a outra, além que a gente intercala, meio que a cada fiada a gente põe um bloco intercalando o outro, então um bloco entra na parede do outro, para a gente poder amarrar toda essa estrutura e aí fazer elas funcionarem como uma só. E o mesmo para caso seja uma amarração em cruz, tá vendo? Ali, as fiadas em cruzamento. A gente coloca o primeiro na vertical e o segundo ali a gente deita ele, põe na horizontal para poder amarrar bem no próximo. Aqui nós temos as juntas de prumo. Nas juntas de prumo, segundo a NBR, é necessário que a gente utilize armaduras longitudinais dentro da argamassa. Isso para poder evitar trincas e fissuras na parede, porque as juntas de prumo, elas, por estarem em prumo, elas não resistem tão bem às cargas verticais. Então, essas armaduras longitudinais fariam esse serviço, né? No caso, ajudariam para poder não aparecer trincas e fissuras nessa parede. Aqui são as colocações dos tijolos. O tijolo colocado assim de maneira horizontal, ele é chamado, a gente chama de parede de um tijolo. E na vertical, nós chamamos de parede de meio tijolo. A parede de um tijolo, no caso, ficaria uma alvenaria mais sólida, né, mais robusta. A largura é a mesma do tijolo e fica necessário muitos tijolos para a construção. Mas ela tem um bom isolamento térmico e acústico, né, por a parede ficar mais grossa. Já a parede de meio tijolo é a mais utilizada, porque ela é mais rápida para fazer e é mais fácil nos cantos fica mais fácil para poder, até mesmo por precisar cortar o tijolo, fica mais fácil. E ela tem essa vantagem de não precisar também de tantos cortes. Como na parede de meio tijolo a gente consegue alcançar alturas maiores, mais rápido, a gente gasta menos argamassa de assentamento de tijolo. Então, a gente economiza no custo, tá? O tijolo é mais barato do que o cimento. Então, a gente economiza bastante no custo fazendo a parede de meio tijolo. Em alguns casos que a gente precise de um isolamento térmico, acústico um pouco maior, a gente pode usar uma parede de tijolo inteiro, né? Tijolo deitado. O armazenamento de materiais na obra. Essa é uma parte bem importante, porque os materiais têm que estar bem protegidos para a maior durabilidade deles mesmo. Os blocos mesmo têm que ser colocados sobre paletes, preferencialmente protegidos de umidade excessiva e de chuva. Também questão de organização, é bom separar os blocos por tipo na obra. Nunca deve ter uma pilha maior que 2 metros de altura, porque o tijolo na parte de baixo com certeza não vai aguentar, né? Tanto os tijolos em cima dele. E caso você vá armazenar esses seus tijolos na obra, seus blocos, em cima de alguma laje, por exemplo, deve ser verificado se essa laje suporta essa carga extra que ela vai receber, visto que a gente faz uma laje não pensando em armazenar algum tipo de material lá em cima, então tem que ser feita essa verificação. O cimento, a gente precisa tomar muito cuidado ao armazenar o cimento, tá? Vou explicar só um pouquinho por quê. O cimento, ele é um material aglomerante, tá? O que significa isso? Ele seco, ele é o pozinho, mas quando ele reage com umidade ou com água,
né, que seria a mesma coisa, ele endurece, tá? É a função dele, a gente trabalha com cimento na construção civil justamente por causa dessa característica, mas a gente quer que ele faça essa reação no lugar dele, e não dentro do saco fechado ainda. Então, a gente precisa guardar o saco de cimento num local seco, tá? De preferência fechado e protegido da chuva, da umidade e afastado do solo, tá? Porque o solo, principalmente à noite, ou em períodos mais frios e tudo, o solo tem uma umidade natural dele que ele pode fazer com que você endureça o seu saco de cimento, tá? Isso principalmente se você acabar empilhando muitos sacos de cimento um em cima do outro, tá? Porque quanto mais espremido tá por exemplo, o cimento que está ali embaixo, por causa do piso, ele fica mais fácil de endurecer e você acabar perdendo o seu saco de cimento. Em relação à areia, também é importante manter ela fora de chuva e umidade, tá? E de preferência coberto por lona. O que acontece? A areia, ela absorve água, né? Na praia, por exemplo, a gente pode ver isso, que a areia molhada, ela parece ser maior do que a areia seca. Mas é porque ela, literalmente, ela chupa água como se fosse uma esponja. E quando a gente faz concreto, argamassa, qualquer coisa assim, a relação que temos entre água e cimento é muito importante. A gente tem que trabalhar, principalmente quando vamos fazer pilares, vigas ou algo que vai resistir à carga, tá? Uma estrutura mais de concreto mesmo, temos que tomar muito cuidado com a quantidade de água que a gente coloca no cimento. Em geral, em geral não, sempre, quanto menor a quantidade de água, a relação água-cimento, quanto menos água a gente colocar, mais resistente o nosso concreto vai ser, mais resistente a nossa argamassa vai ser. Então, essa relação é muito importante. Se a gente deixar a areia, que é o material que a gente vai utilizar para fazer argamassa, concreto e tudo, exposta à chuva, à intempéries, à umidade, e ela absorver muita água, ela vai dar essa influenciada, e às vezes, em obra, é muito difícil a gente calcular, é mais complicado, digamos assim, a gente calcular quanto de água tem numa areia que dormiu na chuva, por exemplo. Então, a gente tem que sempre evitar esse tipo de ocasião, tá? Em obras até pequenas e tudo, para a gente não trabalhar com uma areia molhada demais, a areia que vai atrapalhar a nossa relação água-cimento que a gente fez lá, dosou bonitinho para poder fazer o nosso concreto e acabar prejudicando a nossa resistência. Então, esses são os principais cuidados que a gente precisa ter, principalmente com a areia. No caso aqui, a gente não colocou a brita, porque como a gente está falando de alvenaria, de assentamento, a gente não utiliza brita. Brita seria mais para concreto. Mas só para explicar também, a brita não absorve tanta água quanto a areia, mas é importante também manter ela em locais secos, separado por tipo de tamanho de brita 0, brita 1, brita 2, deixar elas separadinhas para não ocorrer nenhuma embaralhamento, nenhuma confusão de uma com a outra. E, de preferência, abrigado também da chuva e intempéries. Etapas do método executivo. Agora nós vamos falar da questão da execução da alvenaria. Primeiramente, tem que preparar a superfície, fazer a marcação da alvenaria, e aí a elevação da alvenaria, e por último, o respaldo. A gente vai falar mais. A gente vai entrar em detalhes mais para frente. A argamassa de assentamento, tá? Ela tem que ter algumas características para a gente conseguir trabalhar com ela. Primeiro, ela deve ser plástica e ter uma consistência para suportar o peso dos tijolos e mantê-los no alinhamento por ocasião do assentamento. Tá? Esse item a gente usa como trabalhabilidade. Significa isso. Você vai colocar a argamassa em cima do seu tijolo e ela tem que manter uma forma tal, ela não pode ser muito fluida, seria tipo assim, uma gelatina que você coloca o tijolo em cima, ela esparrama e cai no chão e vira uma lama. E ela também não pode ser muito seca, que você não consiga trabalhar com ela, porque nessa hora você precisa acomodar ela, dar formato a ela, para ela assentar um tijolo em cima do outro e tudo.
Então, ela precisa ter uma trabalhabilidade legal. O que a gente pode utilizar para poder dar essa trabalhabilidade, tá? A água, ela dá essa trabalhabilidade para a gente, porque a água é o que faz deixar, a quantidade de água que vai deixar mais fluido, menos fluido, que a gente precisa. Mas a água não é um material melhor, né, para você ganhar essa estabilidade, porque igual a gente falou, quanto mais água você põe, menos resistente a sua argamassa, o seu concreto fica. Então, uma das coisas muito utilizadas é a cal, tá? A cal é outro material aglomerante, tá? Então, ela funciona muito parecido com a reação do cimento, né? Ambos são aglomerantes hidráulicos, ou seja, eles reagem com a água, tá? E aí eles aglutinam e formam a estrutura que a gente quer. Só que a diferença é que o cimento, ele precisa de água para poder começar a reação dele, tá? Depois, ele tem um tempo que a gente chama de tempo de pega. É o tempo que a gente consegue trabalhar com ele, que é o tempo que ele tá começando as reações ainda. Depois disso, o cimento ele começa a endurecer, e essa reação onde ele começa a endurecer é uma reação muito exotérmica, ou seja, exotérmica que é uma reação que libera muito calor, e esse calor liberado acaba fazendo com que ele perca muita da água que ele precisa para endurecer. A cal, né, ela libera, na reação de aglutinar, né, essa reação dela secar, ela libera a água. Então, no momento em que o cimento começa a secar, a cal está liberando água e fazendo com que o seu cimento como se estivesse com mais água, digamos assim. Isso dá mais trabalhabilidade. Você consegue trabalhar o cimento de uma forma melhor, porque os dois, tanto a cal e o cimento, estão trabalhando um em prol do outro, entendeu? Então, é muito bom. Para se evitar volta lá. Para se evitar a perda da plasticidade e dessa consistência que a gente precisa, a massa, a mesma deve ser preparada em quantidade adequada. Ou seja, não adianta a gente pegar e fazer um caminhão de betoneira de argamassa, sendo que a gente não consegue utilizar ela toda no tempo disponível que a gente tem para trabalhar, porque ela seca, ela endurece. Então, a gente tem que pensar quanto que a gente consegue fazer de levantamento de alvenaria para que a gente não perca esse tempo de pega. Tipo assim, é melhor fazer várias etapas de misturar essa argamassa para a gente não desperdiçar material. Então, faz uma quantidade que a gente consegue utilizar, usa aquela quantidade naquela hora, faz outra, usa, e assim por diante, tá? E o mesmo acontece para caso o tempo de deslocamento do lugar onde você está preparando a argamassa e o lugar onde é que você vai sentar for muito grande, tá? Se você tem um tempo muito grande de deslocamento, você está perdendo um tempo que você poderia utilizar para assentar essa massa. Então, é preferível misturar a água no local mais próximo possível onde a gente vai assentar os tijolos. Pode passar, Alex. O primeiro passo para a execução da alvenaria é fazer o assentamento da primeira fiada, né, dos blocos, começando pelos cantos, sempre pelos cantos, e seguindo o alinhamento horizontal do escantilhão e o alinhamento vertical pelo prumo. O escantilhão, ele é uma régua com o comprimento do pé direito do andar, né? O pé direito é a distância do piso ao teto, e ela é graduada com distâncias iguais, né, na altura do componente cerâmico, que seria a altura do bloco mais a altura da argamassa. Já o prumo, ele é um instrumento utilizado para verificar o alinhamento vertical. A gente encosta a parte de madeira do prumo e o prumo não pode ficar nem muito afastado, nem muito encostado na parede. Assim, a gente verifica mesmo no olhômetro mesmo, se a parede está alinhada verticalmente. É muito importante. É muito importante a gente manter o alinhamento desde o começo do assentamento da parede, tanto o vertical quanto o horizontal. Uhum. Esse trabalho é extremamente importante para a gente conseguir chegar no final da parede, né, alcançar o pé direito da parede,
bem alinhado, tá? Porque senão, se ficar torto, é muito mais difícil você consertar depois, tá? Você gastaria muito mais argamassa, cimento, chapisca, tudo, para poder deixar ela alinhada. Então, tipo assim, esse trabalho de acompanhar passo a passo o alinhamento da parede é muito importante. O segundo passo, né, depois de a gente colocar a linha de pedreiro de acordo com o escantilhão, deve ser espalhada sobre a fiada já existente. Depois, o bloco deve ser assentado com auxílio da colher de pedreiro e as sobras de argamassa devem ser retiradas, né? As juntas de argamassa devem ter no máximo 10 milímetros e não devem conter vazios, porque senão o assentamento não é feito corretamente. Aqui a gente tem um esquema mostrando como deve ser feito. É colocado a argamassa depois do bloco, isso de acordo com a linha de pedreiro, e depois é retirada, no último aqui, é retirada o excesso da argamassa. Os vãos das esquadrias. Os vãos das esquadrias, no caso do vão de portas, é necessário eles já serem destacados desde a primeira fiada, e das janelas vão ser destacados de acordo com a altura do peitoril, né? De acordo com o projeto mesmo. A altura do peitoril, assim, a parte mais baixa da janela, né? E aqui, para esquadrias de madeira, é necessário acrescentar, além do tamanho da porta, é necessário acrescentar o vão da alvenaria, que é de 10 centímetros de largura, no caso seria 5 de cada lado, 5 centímetros de cada lado, e 5 centímetros na altura do batente. Em janelas são 10 de altura e 10 de largura, no caso 5 de cada lado também, a parte de cima e de baixo da janela, na esquerda e na direita. Para esquadrias metálicas, no caso, na maioria dos casos, o batente já está na estrutura, então os acréscimos são de 3 centímetros, tanto na largura quanto na altura. Reforços nos vãos de alvenaria. Essa parte é muito importante. É muito importante ser utilizado tanto a verga quanto a contraverga nas esquadrias, tanto em janelas quanto em portas. Na janela, nós temos a verga, que fica sobre o vão, né, na parte de cima, e ela tem a função de evitar as cargas na esquadria, né, na janela. Já a contraverga, ela fica embaixo, sob o vão, e ela tem essa finalidade de distribuir as cargas, suportar. E no caso, essa parede, uma estrutura, né, e foi feito, a janela nada mais é do que um vão ali no meio, então a verga contra a verga auxiliam, no caso, auxiliam para a perca desse vão aí, essa parte que era para ter como fala, ter uma estrutura segurando, a verga contra a verga vai auxiliar nisso. E, no caso, as vergas e contravergas, aqui nós podemos ver, ó, aqui é a verga, e elas têm que passar 20 centímetros de cada lado. No caso, por exemplo, se a gente tem uma janela de 1 metro, 20 centímetros de cada lado, a janela ficaria com 1,40 m. E caso tenha outra verga próxima, no caso aqui, a verga da porta, aqui é um vão de uma porta, então já recomendo-se fazer uma única verga, porque no caso essa aqui teria que passar 20 centímetros, essa aqui também, então é mais fácil executar uma única verga. A verga, ela é muito, passar aqui, ela é necessária para evitar esse tipo de patologia, que são trincas, fissuras, né, que nós podemos ver que as trincas têm um comportamento bem parecido e provavelmente têm o mesmo problema, é a falta de uma contraverga aqui e da verga em cima, né. Outro, digamos, outra coisa que a gente pode fazer para evitar esse tipo de trinca e fissura é uma tela metálica embutida dentro da argamassa na janela. Ela dentro do acabamento, né? Pode ser tanto no reboco quanto no embolso. Ela tem a finalidade de proporcionar uma melhor distribuição das cargas
e vai evitar fissuras e trincas também. Aqui nós podemos ver, aqui já é a execução de uma alvenaria, né? Nós podemos ver o escantilhão aqui e as marcações do escantilhão, todas iguais, né? E nós também temos a questão da execução do respaldo. O que é o respaldo? O respaldo é a última, a argamassa que fica aqui nessa última fiada da parede. No caso, é importante calcular, a gente calcular, por exemplo, quantas fiadas vão ter para poder o respaldo não ficar, a gente não ter que gastar argamassa a mais nesse respaldo. Por exemplo, em vez de a gente chutar um valor de argamassa que vai ficar entre os tijolos, a gente pode calcular a primeira quantidade de fiadas que vai ter, e com isso a gente vai saber quanto de argamassa a gente tem que colocar entre o tijolo. Assim, a quantidade de fiadas não fica com o número picado. Eu falo assim, vai ter 30 fiadas e a minha argamassa vai ter tanto de espessura. Como eu disse, o correto é prever quantas fiadas serão necessárias até a altura do respaldo, e o levantamento, sem a gente fazer essa previsão, vai dar mais trabalho no acabamento, fica com aparência não tão bonita e pode diminuir a resistência da parede também. É questão de estética mesmo. Se for uma alvenaria que vai ficar aparente, é muito necessário fazer essa previsão de quantas fiadas vão ter para a argamassa poder ficar todas com a mesma espessura. Aqui, a gente tem alguns exemplos, né, desse respaldo, de como é que são feitos, tá? Primeiro, a gente tem quando a alvenaria vai funcionar como um travamento da estrutura, tá? O encanhamento, né, que é esse respaldo, com tijolos maciços, né, inclinados, ou com cunhas de concreto pré-fabricadas. Nesse caso, é necessário deixar um espaço de 15 centímetros entre a estrutura e a alvenaria. Então, a gente vai usar os tijolos maciços inclinados, um tijolinho, alguma coisa assim. E tá vendo que ele vai trabalhar debaixo dessa viga aqui de uma forma mais rígida, mais inflexível, digamos assim. Então, boa parte da deformação que a viga tem vai ser meio que transmitida um pouco para esses tijolos. Por isso que eles estão meio que em pé, para poder ter mais resistência do que os tijolos deitados, entendeu? Passa aí, Alexia, só para a gente comparar. Nesse outro exemplo aqui, a gente tem uma alvenaria que não vai receber nenhum tipo dessas deformações da viga, tá? Então, meio que essa parede, ela está meio que livre, tá? Então, para a gente poder fazer um vedamento ali legal, a gente pode utilizar, por exemplo, uma argamassa fraca, né? Ou então essa espuma expansiva aqui, ó, que ela consegue acompanhar as deformações e tudo. Ela tem um bom isolamento térmico, acústico, legal. E ela também vai permitir essas deformações que a viga pode sofrer. Lembrando que são deformações pequenas, não vão ser deformações extraordinárias, não. Mas toda uma estrutura, uma viga, tá suscetível a essas deformações. E se você não dá essa liberdade para a parede, e essa deformação ocorre, pode acontecer de você trincar os tijolos e tudo, porque o tijolo é um material mais fraco, é um material menos resistente. Ele não tem essa função de resistência. Quando a alvenaria não funciona como tratamento, também a gente pode usar a própria argamassa de assentamento, entendeu? A própria argamassa que a gente está utilizando para assentar os tijolos também pode ser usada como esse material de respaldo. Aqui a gente tinha que colocar nos exercícios, estou preocupada com o tempo, mas acho que vale a pena a gente fazer. Para vocês interagirem no chat mesmo, é bem simples. Complete as sentenças abaixo com alvenaria estrutural e alvenaria de vedação. Na letra A, é aquela responsável por resistir esforços e cargas dos elementos da edificação.
Então, qual dessas duas? A alvenaria estrutural ou a alvenaria de vedação? Podem escrever no chat. Você está falando estrutural. Alvenaria estrutural. Cadê o próximo? A alvenaria estrutural é responsável por existir os esforços e cargas da edificação, né? E aquela responsável por existir apenas o seu peso próprio e possui resistência mecânica, isolamento térmico e acústico, resistência ao fogo e durabilidade. É qual alvenaria? Alvenaria de vedação. Vou passar essa parte do revestimento agora. No revestimento, a gente vai falar sobre a parte o acabamento da parede, né? A parte do chapisco, emboço, reboco. E o objetivo do revestimento é aumentar a resistência da alvenaria, dar também isolamento, melhorar o isolamento, melhorar também a estética, com certeza, né? Um dos principais motivos é melhorar a estética da parede. Também tem como vantagem a impermeabilização. Nesse revestimento, a gente pode acrescentar materiais que vão impermeabilizar aquela parede, e com isso vai aumentar a sua durabilidade, né? E ela também tem a função de resistir à chuva, sol, no caso em áreas externas, né? A parte de preparação da superfície tem que ser feito a correção das irregularidades da parede, né? A base de revestimento deve ser regular para que a argamassa possa ser aplicada em espessura uniforme. Limpeza da base. É muito importante que, antes de ser aplicado o revestimento, seja feito a limpeza, né, da alvenaria ou do piso também, porque senão os materiais não vão, digamos, se não for feita essa limpeza, alguns materiais que podem estar lá na parede ou no piso, vai prejudicar a aderência do seu reboco, por exemplo, do seu emboço, com a sua alvenaria. A aderência do revestimento está relacionada com o grau de absorção da base. No caso, tem a ver com se o seu material se é um tijolo cerâmico, se é de concreto, se vai depender do grau de absorção de água mesmo do material. O Arthur vai falar um pouco dessa parte aqui. O Arthur está com problema na conexão. Eu falo, então. A base do revestimento, com elevada absorção, deve ser pré-molhada. É importante que, durante as camadas do revestimento, do chapisco, do emboço, do reboco, seja feita acrescentar água mesmo, tem que ficar úmida, justamente para poder melhorar essa aderência. Na aplicação do chapisco, quando é necessária, quando a superfície tiver pouca aderência e quando a base não apresentar rugosidade superficial. Ou seja, quando a superfície for muito lisa, é necessário aplicar o chapisco, justamente para poder ter essa ligação entre o emboço e entre a alvenaria. Se você jogar diretamente o emboço, não vai ter essa aderência. Provavelmente digamos que o revestimento vai sair, pode trincar. E é necessário fazer a impermeabilização quando necessário. Em áreas molhadas, em áreas externas, sempre é necessário fazer a impermeabilização. Se não for feita, com certeza pode não dar problema no início, mas vai dar problema com o tempo. E isso vai diminuir a resistência da sua alvenaria e
também questão de estética também com certeza vai influenciar. Aqui nós temos as camadas, né? Nós temos a alvenaria, o chapisco, o emboço e o reboco. O chapisco, ele é um revestimento mais rústico, né? É feito em alvenarias mais lisas, é muito necessário. Ele é uma camada grossa e áspera de argamassa aplicada na parede. É diretamente com contato com o tijolo. A função dele é aumentar esse atrito mesmo entre o emboço e a alvenaria, tanto que ele é um chapisco, ele tem argamassa, ele é feito com cimento e areia média ou grossa. Nós podemos perceber que quanto mais externo é o revestimento, mais fina vai ser a areia. Então, a gente começa com a areia média ou grossa e no final, o reboco, por exemplo, tem que ser feito com areia fina. A cura do chapisco se dá após 3 dias da sua aplicação. E depois disso pode executar o emboço. Esses 3 dias pode diminuir de acordo com o local mesmo. Se for uma cidade muito quente ou estiver numa época muito quente, pode diminuir para 2 dias de cura do chapisco. O chapisco ele deve ser aplicado por lançamento, não deve ser colocado. Não sei se alguém já teve oportunidade de ver ou um vídeo ou pessoalmente. Ele deve ser aplicado por lançamento. Eles pega a colher de pedreiro e é tacado na parede, literalmente. E em regiões de clima muito quente, ele deve ser mantido em umidade por no mínimo 12 horas após a aplicação. Se o clima está muito quente, é necessário ficar aplicando água, mesmo depois de aplicado. Como o Arthur explicou, a questão do concreto absorver água, então é necessário fazer isso para poder ter maior durabilidade. Nós temos 4 tipos de chapisco, né? Tem o chapisco convencional, né, que é o mais utilizado, está na foto anterior. O chapisco industrializado, que é um chapisco que vai ter um aditivo, ele tem até versões coloridas, e vai ter um aditivo onde ele pode ser colocado em paredes mais lisas. Então, ele vai dar mais aderência ainda do que o chapisco convencional. Temos o chapisco rolado, que está aqui nessa foto. Ele possui versões coloridas já. E tem o chapisco com brita, que ele é utilizado só para decoração externa, né? E aí, no caso, ele fica dessa forma que não precisa nem fazer o acabamento. Evita também que pessoas, no caso de área externa, evita que fique encostando no muro ou suje, no caso. Fica com uma aparência bem bonita. Depois do chapisco, a gente tem o emboço. Normalmente, o emboço já é constituído de uma areia média, cimento e cal, né? No caso do chapisco, ele pode ser com areia grossa. Agora, o emboço normalmente é com areia média. É aplicado sobre o chapisco e atua como base para a aplicação do reboco. Para a aplicação do emboço, é feito o assentamento das taliscas. As taliscas são é como se fosse um norte para poder você fazer o emboço da sua parede. É necessário a execução das faixas mestres, isso aqui é uma faixa mestre. No caso, as taliscas aqui. Nós temos as taliscas, podem ser pequenas placas de cerâmica ou de madeira, são colocadas assim, uma espessura de cerca de 1 centímetro, vai ser a espessura do seu emboço. E aí a gente fixa uma talisca superior e fixa outra talisca com a distância no máximo aqui de 2 metros. E também é feita a parte de baixo aqui, também fica uma talisca aqui embaixo. Nisso, a gente faz as faixas mestres, com a colher de pedreiro, você joga aqui o emboço aqui, e aí você vai ter um norte para poder fazer, aqui, tem a linha de pedreiro, a gente consegue fazer com que essa linha aqui fique toda na mesma espessura. Com essa linha ficando toda na mesma espessura, você faz
Você pode vir com a régua e colocar o seu embolso. E assim a parede fica toda nivelada do mesmo jeito, né? O embolso fica toda nivelada. Eles podem ser executados tanto com sarrafeamento e desempenado. Aqui no caso está sendo feito o sarrafeamento, é muito difícil. E ele pode ser, no caso de placa cerâmica, ele pode ser desempenado com a desempenadeira, né? Ela tem desempenadeira dentada, e aí, para poder aplicar a placa cerâmica. Camadas de reboco, depois vem o reboco. O reboco, assim, é opcional ser utilizado, ele não é tão mais utilizado. É a camada para cobrir o embolso, proporciona uma superfície que fica melhor, fica mais bonito esteticamente, né, visualmente falando. E o reboco ele é só colocado depois que é colocado o peitoril, janela, tubulação, tudo. Ele vem, é o que vem antes da tinta, no caso. É importante que antes de aplicar o reboco, ele seja preparado com antecedência para a massa descansar. Aí tem a questão da cal que o Arthur já explicou, tem a finalidade, esse tempo é para a cal ficar totalmente hidratada e assim evita que posteriormente tenha trincas, fissuras na sua parede. Aqui a gente tem um esquema mostrando o chapisco, o embolso e o reboco. O reboco já fica com uma aparência mais bonita, no caso, aí aqui aplicaria a tinta. Aplicação da argamassa de revestimento. Cada aplicação de uma nova camada de argamassa exige, de acordo com a finalidade e com as condições do clima, a unificação da camada anterior. Como eu disse, principalmente se o tempo está muito quente, é necessário ficar jogando água na parede sempre, justamente para justamente para ter essa melhor aderência, né, das camadas do revestimento. Pessoal, deixa eu falar uma coisa rapidinho. Desculpa sumir, é porque aconteceu da minha ligação aqui cair, e eu tive que entrar com outro e-mail para poder voltar, tá? Não estava conseguindo voltar pelo mesmo e-mail, mas agora tá tudo certo. Só completando aqui um pouquinho da que a Alexia começou falando aqui sobre umedecer, né, a sua argamassa, o seu reboco, tudo. Você manter ele úmido durante o período de cura, né, dessas primeiras horas, ele é importante justamente para que não ocorra um efeito chamado retração. O que acontece? Quando o seu concreto está fazendo aquela reação isotérmica que eu falei para vocês, ele pode acontecer um efeito de liberar tanto calor que essa reação provoque trincas. Então, manter ele sempre úmido e tudo, a cal ajuda muito, tá? Mas durante as primeiras horas ali, tenta sempre deixar ele úmido enquanto ele faz esse tempo de cura, né, que é essa reação, para você não manter a qualidade do seu revestimento melhor, entendeu? Você evitar a trinca, a fissura, qualquer coisa assim, e gastar com reparo posteriormente, né? A seguir agora, a gente vai falar um pouco das argamassas. Essas argamassas colantes. Por que colante, tá? Ela segue o mesmo princípio, né, tá? Das argamassas de assentamento que a gente está usando, só que agora ela tem um aditivo colante. Ela serve principalmente para assentamento de cerâmica, de azulejo, de porcelanato, de pedras de granito, mármore, etc. Justamente porque ela faz essa aderência, né, do seu material cerâmico muito bem com a sua base, com a sua estrutura, com o seu reboco. Tá? Temos 3 tipos de argamassa. Tá? Então, a argamassa colante 1, né, AC1, que serve para ambientes internos. Tá? Ela é uma argamassa um pouco mais fraca, digamos assim, do que as outras, e ela é mais para, tipo assim, pisos e paredes internos. Tá? A argamassa 2, ela serve para uso interno e externo, tá? E a 3, ela é um pouco mais forte, né, do que as outras, né? Claro que, por exemplo, se você quiser usar a 2 para ambiente externo, também pode, não tem problema nenhum, mas
verdade, não vale a pena por questão de custo, tá? A 2 é mais cara que a 1 e a 3 é mais cara que as outras. E a argamassa colante 3, ela é mais indicada para usos em porcelanatos, tá? Por que porcelanato? O porcelanato, diferente eu vou explicar um pouco mais na frente, mas diferente da material cerâmico, de uma cerâmica comum, de um azulejo comum, ele tem menos poros, tá? E aí ele tem menos poros para que a argamassa possa entrar na cerâmica e fazer essa aglutinação, essa secagem lá e deixar bem colado. Então, porcelanato ideal é a AC3. Tem vários tipos de AC3 para porcelanato, mas é tudo AC3. E também para áreas molhadas, áreas de sauna, de piscina, em casos mais especiais, assim, que a gente usa AC3. Pode passar, Alex. Para argamassas colantes, a gente não precisa umedecer a superfície do contrapiso e tudo. Porque o efeito de aglutinar da colante já compensa isso, tá? Os aditivos que colocam nela, ela já é própria para isso. Para a aplicação da argamassa colante, deve ser utilizada as desempenadeiras de aço densável, justamente para você formar aquelas canaletas, né? Para poder você espalhar melhor, você poder adensar melhor a sua argamassa na sua peça cerâmica, tá? E o mesmo vale para a quantidade de argamassa que você vai usar. Quando você espalha a argamassa, ela tem ela aberta, digamos assim, ela é espalhada, ela pode secar muito mais rápido. Então, você tem que controlar o espaçamento que você trabalha com ela. Não adianta você pegar metade de um cômodo e passar argamassa em tudo e depois vir colando cerâmica. Porque se ela passar do tempo de pega, né, você acaba perdendo o efeito dela. Tá? Então, tem um teste simples que se você encostar o dedo na argamassa e ela não sujar seu dedo, significa que ela está ficando seca demais para poder ser usada. O ideal é usar ela no tempo certinho, sem ela ficar seca demais. Estender a pasta de argamassa colante apertando-a contra a superfície do piso, tá? Ela tem que estar bem presa na superfície do piso e fazendo uma camada bem uniforme. Não pode deixar espaços vazios sem argamassa, porque senão, se você gera esse espaço, pode ser que ela fique oca, tá? Você pise nela, você sinta ela oca, pode ser que ela trinque, ela quebre, tá? Então, é ideal você espalhar bem e preencher todo o espaço da cerâmica com a sua argamassa. E depois, e aí você aplica o lado dentado da empilhadeira em ângulo, formando linhas que facilitam o nivelamento e a fixação dessas placas cerâmicas. Isso é meio de execução, mas é só um cuidado simples para ela ficar bem uniformezinha, bem detalhadazinha. Vem na imagem da frente, Alexa. Aqui, tá vendo? Os dentes são feitos para isso, tá? Dependendo do tamanho da sua cerâmica, não precisa passar tanto na cerâmica, na peça, quanto no piso, tá? Quanto maior for o vão da sua peça, principalmente se você for trabalhar com peças muito grandes, é melhor que seja feito isso, tá? É melhor que você passe a argamassa tanto na cerâmica quanto no piso para você ter melhor aderência. E outra, o ideal é passar em sentidos opostos. Por exemplo, uma na vertical, né, e uma na horizontal. E assim, você consegue ter uma colagem mais uniforme e com mais aderência. Tá? Aqui, a gente tem um pouco das camadas, né, que é as camadas que vêm antes da argamassa colante. Tá? Aqui, no caso, pode ser embolso, reboco, o seu chapisco, ou pode ser no piso também. O conceito é o mesmo, só que a gente vai falar o seguinte, entre as cerâmicas, a gente tem um espaço, né, que a gente passa rejunte, e a gente deixa esse espaço. É muito importante seguir sempre o espaçamento o material do cerâmico que você pede. Para porcelanatos, é um espaçamento menor do que para cerâmicas, tá? Mas é muito importante ter esse espaçamento, trabalhar esse espaçamento bem correto, não reduzir ele. Por quê? As placas cerâmicas, ela é um material que ela sofre expansão e retração de acordo com a temperatura, tá?
Em dias muito quentes, ela pode sofrer uma expansão muito grande, e em dias muito frios, ela pode sofrer uma retração, por exemplo. Se você não faz se você não faz essa junta corretamente, para poder dar essa liberdade desse material meio que expandir, contrair de acordo com o tempo, vai acontecer o seguinte: uma placa por exemplo, duas placas vão expandir, elas vão encostar uma na outra, tá? E esse toque de uma na outra vai fazer com que elas levantem, né? Põe na foto da frente para a gente mostrar, Alex. Na próxima, rapidinho. Tá vendo que a placa levantou? Porque isso pode ter muitas causas, tá? Não é só a junta. Pode ser falta de argamassa de menos, pode ter outras coisas. Mas esse fato dela levantar significa que ela sofreu essa expansão, tá? Todas as peças sofreram um pouco de expansão. E quando uma placa encostou na outra, elas se moveram para cima, tá? Foi o jeito que elas conseguiram de se mover. E meio que se acomodar. E para você evitar isso, o tamanho da junta tem que ser muito bem calculado, tá? Até, se você tiver uma área perto de churrasqueira, ou um lugar que tem muito mais calor próximo, o ideal até é colocar um pouquinho mais de espaçamento, tá? do que a embalagem pede, para você poder não sofrer esse tipo de patologia. Volta um slide, só para me explicar o anterior. Aí é o seguinte: a gente tem essas juntas, tá vendo? Nos cantos, tá? Aquele vazio, material flexível ali no vermelhinho no cantinho, tá? A gente pode deixar ali um vazio, já que não vai ter nada, não vai ter cerâmica, tudo, mas para poder acompanhar essa dilatação, o rejunte, né, que a gente pode usar, é sempre bom evitar usar rejunte muito rígido, então usar um rejunte próprio, tá? O mastiques abaixo de poliuretano, que seria tipo um silicone, tá? Também serve. Também às vezes, dependendo da situação, é muito utilizado. Às vezes, quando você tem uma união de duas peças de granito e tudo. Esse tarugo é uma espuma, tá? Aqui ele está desenhado, por exemplo, indo lá no contrapiso, porque o contrapiso também sofre desse tipo de expansão, de dilatação. Tá ok? Põe no slide para trás. Só uma diferençazinha que eu citei do porcelanato e da cerâmica, vou só dar uma explicada qual é a diferença básica entre eles. A cerâmica, ela é feita de uma argila vermelha, é feita de um material e bastante poroso, tá? Então, por ter poros, muitos poros, ela acaba sendo menos resistente, entendeu? E outra coisa que acontece na cerâmica, as quinas delas são mais... você não consegue fazer tantas quinas lisas como o porcelanato. Você vê que o porcelanato, a gente consegue fazer um trabalho muito mais liso, mais plano do que a cerâmica. A cerâmica, ela expande mais do que o porcelanato por causa desses poros. E o rejunte dela fica muito maior do que o porcelanato. O porcelanato a gente consegue encostar muito bem um no outro, e ele fica um acabamento mais sofisticado e mais fino por causa disso. Para encerrar, a gente vai falar um pouquinho agora do outro tipo de acabamento que a gente usa em alvenaria, em parede, que são as tintas, tá? Só alguns cuidados que a gente tem que ter na preparação. Antes para preparar a superfície do embolso, reboco ou do concreto bem executado e tudo, a gente tem que aguardar a cura e a secagem no mínimo por 30 dias, tá? O concreto, ele demora 28 dias, não diria nem que é 30, mas é um mês, praticamente, para ele passar por todo o processo de cura dele, tá? A maior parte do processo de cura demora só 7 dias, mas o tempo total dele para tanto adquirir a resistência final e tudo, e ele parar de reagir, é de 30 dias. Então, enquanto está acontecendo essa reação, ele está liberando muito calor ainda, né? Está liberando alguma umidade, algum calor assim, e se você põe um acabamento de tinta, por exemplo, assim, e veda aquele negócio, pode ser que a sua tinta sofra algumas patologias que você não quer, entendeu? Então é importante esperar esse prazo para poder pintar e tudo. Se o seu reboco for antigo, fraco e tudo, e estiver quebrando, é muito importante remover essas partes soltas, né, a sujeira
da sua superfície antes de você aplicar a tinta, tá? Se você tem, por exemplo, poeira, é só fazer uma limpeza, retirar essa poeira, tá? Para você não colocar a tinta em cima de poeira e tudo. Partes morfadas, a gente pode usar uma solução de água com água sanitária, por exemplo, para poder limpar essas partes morfadas, tá? Esperar secar, esperar essa água sanitária sair da sua superfície para você poder pintar. Essa superfície com brilho é bom lixar antes, para poder dar uma quebrada nessa superfície, que às vezes você está com brilho, está muito lisa e tudo, e pode não pegar, então dá uma lixada para ela poder absorver melhor a tinta. Superfícies com gordura ou graxa, geralmente em cozinha, em garagem, alguma coisa assim, que se tem um local que está cheio de gordura ou graxa, é bom limpar antes, né, com uma solução de água, detergente, para você preparar a superfície para poder receber a tinta, para você não pôr a tinta e essas coisas virem aflorar na sua tinta e acabar murchando, deixando manchas, deixando algumas patologias também que podem surgir depois. A massa corrida, ela é um produto que não resiste à umidade. Portanto, ela é mais ideal para ambientes internos, que não sofram ação de chuva, de vento, de umidade, essas coisas. E com quartos, celos, salas, teto de cozinha, escritórios, lojas, tá? É uma boa opção para você nivelar as imperfeições da parede. Então, por exemplo, o que acontece muito, ao invés de usar aquele reboco para poder deixar lisinho, bonitinho, as pessoas acabam usando direto a massa corrida. Por isso que, às vezes, o reboco é meio que dispensável. A massa acrílica é a mais resistente à umidade. Então, ela é ideal para ambientes externos, áreas que a gente vai sofrer influência de água, chuva e essas coisas. Banheiro, cozinha, área de serviço. Então, ela é mais utilizada em fachadas, casas de lojas, escolas. Então, tipo assim, é mais própria para esse tipo de coisa. É um pouco mais cara, mas é o ideal. Se você coloca a massa corrida do lado de fora, ela vai te dar patologias. Ela não vai resistir tão bem quanto você precisa e vai acabar danificando a sua estrutura. É uma fotinha bem a cara da Alex, brincadeira. Mas no caso, a parede acabada, né? A gente falou da execução da parede inteira e quis colocar uma parede bonita agora. Em questão das tintas, também tem muitos tipos de tintas, muitos tipos mesmo, para ser utilizado em área interna, externa. Tudo depende do local onde você vai aplicar a tinta. Pessoal, então o que a gente tinha para apresentar para vocês hoje era isso, tá? Se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, pode colocar no chat, tá? Para a gente tirar as dúvidas. A gente passou um pouquinho do tempo, mas eu espero que não tenha ficado entediante. Ainda temos 41 pessoas com a gente, então acho que muita gente veio até o final. Então, quem tiver dúvida, quiser mandar alguma pergunta, pode mandar, a gente vai tentar responder o máximo de perguntas possíveis. Ok. Bom, primeiramente, parabéns, Arthur, parabéns aí, Alexia, apresentaram muito bem, né? Passou um pouquinho do tempo, mas estava tão envolvente, né? Vocês até colocaram mais coisas do que eu estava prevendo aí, mas ficou muito legal. Bom, gente, a gente está agora aberto para poder ver algumas considerações, comentários, né? Inclusive, eu abri aqui o chat do lado. Nós vemos que vários dos registros foram quando foi feita aquela pergunta do exercício, né? A Alexia Damiani ali, que também é extensionista conosco, está parabenizando. Isso, muito legal. A professora Maria Alva parabenizando. O Alexis, obrigado, Alexis, pela participação aí. O Alexis seria o nosso aluno aí nesta edição do semestre passado presencial do Canteiro Escola. Assim que retornarmos, Alexis, fica atento aí, beleza? A Camila Karen, aluna nossa lá da PUC. Beleza, teremos outros sim, professora Maria Alva, né? Isso aí. Ana Flávia. Se alguém tiver algum comentário, dúvida. A Ellen também está parabenizando, isso aí. Bom, a gente então, né, se aparecer alguma dúvida a gente vai fazer. Vocês estão vendo que eu já liguei minha câmera, né?
em nome aí da PUC Minas, do nosso projeto Canteira Escola, do curso de Engenharia Civil São Gabriel e de toda a PUC em geral, a gente agradece muito a participação de todos nesse webinar. Agradecemos de todos que depois assistirão essa gravação, né? Isso aqui vai ficar disponível em algum canal de comunicação da PUC depois de ser editado. Muito obrigado pela participação, pela nos acompanhar aqui em 1h20, 1h30 minutos de apresentação. Alexa e Arthur, muito obrigado. Um aviso para vocês quanto ao certificado. A gente pede um tempinho aí, mas os certificados serão editados e em breve a gente vai mandar um link para que você possa... O link vai mostrar para você todos os certificados, né? E você procura o seu e baixa o seu, tá bom? Referente aí a 1 hora de ACG para quem é aluno de graduação da PUC e de outras instituições. Bom, Alex, eu vou desfazer aqui a apresentação, beleza? Eu vou pedir para você desfazer. Okay. Acho que só você que pode desfazer aí ela, isso. Para a gente abrir o mosaico e podermos tirar a nossa foto. Nesse momento eu estou parando a gravação,